Bom, pessoal, agora a gente vai dar continuidade, onde a gente vai aprender estratégias para serem utilizadas no nosso artigo de revisão. Então, dentro das estratégias presentes para otimizar o nosso trabalho, a gente tem a estratégia PICO para a construção da pergunta de pesquisa. Então, acho que alguém já deve ter ouvido falar dessa estratégia PICO. Ela pode ser utilizada em alguns artigos que a gente vai fazer, pode ser utilizada nas revisões sistemáticas, pode ser utilizada na revisão integrativa, onde que o que? A gente vai ter pico, cada letra dessa tem um significado. Então, o P é população, o I é intervenção, o C é comparação e o O é outcome. Então, P, população. Então, a gente vai identificar a população-alvo da nossa pesquisa. Então, a gente vai colocar como exemplo adultos com risco cardiovascular aumentado. Então, esse é o grupo populacional que a gente selecionou para a nossa pesquisa. Então, se você vai estar falando de idosos, de crianças ou de adolescentes, essa vai ser a população, esse público-alvo seu. Se você quiser, você pode restringir mais, igual adultos do sexo masculino entre 35 e 55 anos de idade. Algo que seja relevante para o tema de pesquisa pode restringir esse público dessa população sua. Então, o P vai ser a população que a gente vai descrever nessa estratégia pico. Lembrando, essa estratégia pico, se a gente for utilizar ela, ela deve estar bem descrita na metodologia do nosso artigo de revisão. Bom, então a população, a gente selecionou qual que vai ser o nosso público. Adultos com risco aumentado cardiovascular. Intervenção. Qual que vai ser a intervenção que a gente vai estar analisando? O tratamento ou uma intervenção a ser avaliada. Então vamos colocar que a gente vai estar analisando o tratamento com uma medicação que seja um inibidor de PCSK9. Então a gente selecionou qual que é o tratamento de intervenção. A gente vai estar comparando esse tratamento, essa intervenção com outro tratamento. Então vai ser o que? Vai ser a letra C dessa estratégia PICO, que vai ser a comparação. Então a gente o que? Selecionou a população da pergunta de pesquisa nossa, a intervenção, qual intervenção que a gente vai estar analisando. Então pode ser um tratamento, pode ser uma mudança de um hábito de vida, pode ser uma medicação, pode ser realizar um exercício físico para a gente comparar com outra coisa. Então a gente aqui nesse caso, a gente poderia estar selecionando esse grupo adulto com risco de doença cardiovascular. A intervenção nossa poderia ser alimentação e exercício físico, e a gente podia comparar com os pacientes que fazem uso de alguma determinada medicação, como o uso de estatinas. Então a gente vai comparar um tratamento com o outro, uma intervenção com a outra. Então, no caso aqui, como exemplo, eu selecionei estatinas de alta intensidade. E a letra O vai ser os resultados esperados. Quais que vai ser esses resultados? Redução de evento cardiovascular. E isso a gente vai descrever tudo na metodologia do nosso artigo de revisão. Então aqui tem um exemplo da pergunta pico aplicada. Então aqui, em adultos com hipercolesterolemia resistente, vai ser a população, né? Os inibidores de PCSK9, vai ser a intervenção, são mais eficazes que as estatinas de alta intensidade, que vai ser a nossa comparação. E na prevenção de eventos cardiovasculares, que vai ser o resultado esperado nosso. Então, para a elaboração da nossa pergunta, do nosso artigo de revisão, a gente pode utilizar essa estratégia PICO. Vai ficar um artigo mais robusto, mais completo e mais interessante, porque você vai estar selecionando um grupo populacional, você vai estar fazendo uma intervenção e vai estar comparando com outro tipo de intervenção, com outro tipo de medicamento,
e você vai colocar qual que vai ser que o desfecho que você vai estar esperando. Então, é uma ótima estratégia para a gente utilizar nos nossos artigos. Então, anotem aí, estratégia Pico. Marcos, mas posso utilizar essa estratégia em todos os meus artigos? Não, gente. Tem alguns artigos que você não vai estar fazendo comparação entre uma intervenção ou outra, entre um medicamento ou outro, então não precisa. Pode ter uns artigos que você só quer descrever, tipo atualizações sobre o uso de medicamentos para reduzir dislipidemia em adultos. Então você vai estar o quê? Você vai fazer um artigo de revisão, mas você vai estar abordando um assunto, não necessariamente você vai estar comparando um tratamento, uma intervenção com a outra. Uma coisa muito importante é a seleção das bases de dados e as fontes da pesquisa. Então tem que ser o quê? Fonte de pesquisas confiáveis. Então a gente pode utilizar artigos científicos, livros, diretrizes, algo que seja fundamentado, algo que nada de fazer pesquisas tipo, vou pesquisar na aba lá do Google, peguei uma coisa de um site, de um blog. Não, gente, porque isso qualquer um pode abrir um site, postar alguma informação e a gente não vai saber se essa evidência é científica ou não. Hoje a gente tem muito problema que tem muita notícia falsa rolando a respeito de tratamento, intervenções, mudanças do estilo de vida, mas o que? A gente tem que basear as nossas pesquisas, as nossas condutas clínicas em evidências científicas. E para isso, a gente deve selecionar bases de dados seguras e que vai fornecer referências de qualidade para o nosso trabalho, para as nossas pesquisas. Então aqui eu coloquei para a gente alguma dessas bases de dados. A gente tem o PubMed, que vai ter o quê? Artigos relacionados da área da saúde de alta qualidade. São artigos em inglês, mas hoje a gente tem várias estratégias de traduzir esses artigos, né? A gente tem os tradutores online, as inteligências artificiais, que ajudam a gente a traduzir esses artigos e que vai melhorar o nosso entendimento desse artigo se a gente não tiver habilidade numa língua estrangeira. A gente tem a Embasa, a gente tem o Conchera, a gente tem o Cielo, a BVS, a Lilacs, que vai ter artigos de qualidade para a gente incluir no nosso trabalho. Então, vou selecionar. E essas bases de dados a gente coloca também na descrição da metodologia do nosso artigo de revisão. Então, igual eu falei na aula anterior, anote em um documento tudo que você está fazendo desde o momento de selecionar o tema do seu trabalho até o momento da escrita e que você vai descrever isso no seu artigo lá na parte de metodologia. Então vamos colocar como exemplo que a gente vai utilizar o PubMed, o Cielo e a BVS, a Biblioteca Virtual de Saúde, como bases de dados. Então a gente vai escrever lá na nossa metodologia. Foi realizado busca nas bases de dados PubMed, Cielo, BVS, onde utilizou os descritores tal, tal e tal, e os operadores booleanos também. Então isso tudo tem que ser bem descrito na metodologia para que quando alguém for pegar o artigo para ler, saber quais estratégias você utilizou na sua revisão. Isso vai garantir uma melhor qualidade também para a sua revisão. Então aqui eu tenho um exemplo da página, né, que é a página do PubMed. Então os descritores, lá a gente viu o descritor da Dex e do Mesh. Então a gente lá vai, na hora que a gente for pesquisar os descritores lá no site, a gente vai ver que também vai ter os descritores no idioma inglês. Então a gente anota o descritor em português e anota o descritor em inglês, porque nesse site aqui que é em inglês, a gente vai utilizar o descritor em inglês, né? Porque a busca vai ser de acordo com o idioma que é pertencente à base de dados. Então a gente utilizou aqui os descritores, os operadores booleanos e a gente for olhar aqui na aba à esquerda, a gente tem o filtro por período.
Então, o ideal é o quê? A gente selecionar artigos dos últimos 5 anos, que vão ser artigos mais atuais para nós utilizarmos na nossa pesquisa. Aqui também tem como você fazer filtro por tipo de estudo, se é um tipo de meta-análise, se é revisões sistemáticas, o tipo de estudo que é abordado. Mas de forma inicial, o filtro que a gente mais utiliza e o básico mesmo é o tempo, né? Porque você vai fazer uma pesquisa e você não vai utilizar artigos muito antigos, de 15, 20 anos atrás. A não ser se for um artigo que foi tipo pioneiro naquele assunto. Mas a gente utiliza esse filtro de 5 anos, que é o ideal. Aí você coloca também na descrição lá da sua metodologia que foi selecionado artigos dos últimos 5 anos. Bom, então tá, eu selecionei o descritor que eu vou utilizar, selecionei o operador booleano, selecionei o período que vai ser dos últimos 5 anos. Então, qual que vai ser a triagem inicial que eu vou fazer nesse trabalho meu? Eu recomendo você abrir uma aba lá no Excel, colocar o nome, o link do artigo, o título e até os autores e pode escrever também principais achados. Por quê? Porque você já vai selecionando quais artigos você vai incluir no seu trabalho. Então, a triagem inicial que a gente vai fazer vai verificar a relevância do artigo pesquisado pelo título. Então, se eu estou falando sobre dislipidemia estatinas em adultos, e lá no título está falando que é algo que não tem nada a ver com a minha pesquisa, vamos colocar que está falando sobre mudança do estilo de vida e outro medicamento, ou é analisado em animais, em ratos. Então a gente tem que analisar isso. Então, primeiro é o que? Eu li o título. O artigo é bacana? Sim, então eu vou pegar e vou já lançar lá na minha tabela lá do Excel o título do artigo, o link do artigo. Ótimo, a primeira triagem que eu fiz. Eu verifiquei se o artigo é relevante, se ele vai atender o meu problema de pesquisa, né, a minha pergunta de pesquisa através do título. Segundo passo, depois que eu selecionei artigos pelo título, e lembram-se, sempre anotar. Então, eu fiz a minha primeira pesquisa, deu o quê? 100 artigos. Eu vou anotar, 100 artigos. Após leitura pelo título, foi selecionado 80 artigos. Então, eu vou colocar esses 80 artigos lá na minha tabelinha e vou anotar. Selecionei 80 artigos pelo título. Depois, qual que é o próximo passo? Eu vou ler a leitura do resumo para refinamento. Então, eu vou ler o resumo para ver o que? Se o trabalho atende os objetivos, se tem métodos, se tem resultados que são ideais para eu incluir na minha revisão, no meu artigo de revisão. Então, eu vou ler esse resumo. Achei bacana? Sim. Então, eu vou incluir ele no meu trabalho, na próxima etapa do meu trabalho. Então, tá. A primeira etapa, eu fiz a pesquisa geral. A segunda, eu selecionei conforme o título do artigo. A terceira, selecionei lendo o resumo. Após ler a leitura do resumo desses 80, vamos colocar que foi para 50 artigos. 50. Aí a gente vai fazer o quê? A leitura completa desses artigos. Então a gente vai pegar esses 50 artigos, vai fazer uma leitura completa, uma avaliação detalhada dele e vamos ver se eles vão ser incluídos ou não no trabalho. Então, a última etapa. Então, após leitura completa dos artigos, foi selecionados 20 artigos para serem incluídos na nossa revisão. Isso é muito legal, porque você selecionou e o ideal é você ir lendo e já ir montando uma tabela, fazendo um fichamento do seu artigo. Por quê? Para você não ter dois trabalhos, né? Então, eu estou lendo um artigo, eu vou anotar a metodologia que ele utilizou, vou anotar o resultado que aquele trabalho teve,
Vou pegar trechos que eu acho importante daquele artigo e já vou separar que eu posso utilizar ele na minha introdução do meu trabalho ou num desfecho ali no desenvolvimento, que eu posso fazer uma comparação com outros trabalhos. Então, faça esse fichamento, já vai separando e vai analisando. Após leitura detalhada do trabalho, você vai incluir uma quantidade que você achar relevante, 20 artigos, se você achar menos, 10, mas que sejam relevantes e pertinentes ao tema. Então, avaliar a metodologia, os resultados e você vai excluir os trabalhos que não são relevantes ou que vocês acharam que a metodologia foi mal escrita ou que o número de participantes incluindo no trabalho é muito baixo, igual, tipo, o artigo é um artigo original, mas foi avaliado só 20 participantes. Então, será que esses 20 participantes vai ser algo que eu posso comparar com a população geral? Então, isso tudo a gente deve analisar. E vamos definir também para a metodologia do nosso artigo de revisão os critérios de inclusão e exclusão. Então, a gente vai definir os critérios de inclusão e exclusão para garantir uma melhor qualidade do nosso trabalho. Então, quais vão ser os critérios de inclusão? Então, a data da publicação vai ser artigo dos últimos 5 anos, artigo dos últimos 10 anos. O idioma do artigo vai ser artigo somente em português, vai ser artigo em inglês, espanhol, ou não vai ter critério com o idioma. A população e o contexto, então, no meu artigo, são somente homens, somente mulheres. A idade deles, se essa população vai ser idosa, se vai ser adulto, se vai ser criança, a gente vai ter que incluir isso tudo, contexto, se são pacientes rígidos, se são pacientes internados, se são pacientes de ambulatório. Isso tudo vai ser um critério de inclusão ou um critério de exclusão que a gente vai analisar e deve estar descrito na nossa metodologia. Então, aqui um critério que a gente pode utilizar. Então, a gente seleciona um critério de inclusão e vai escrever na nossa metodologia o critério de exclusão. Então, a gente pode excluir artigos com pequena amostra, a gente pode excluir artigos que de determinada região, porque você quer fazer uma caracterização de um grupo populacional. Então, é importante a gente delimitar e utilizar estratégias de critérios de inclusão e exclusão. Bom, ponto, outra estratégia muito importante que eu comentei aqui com vocês é a questão de fichamento e organização dos dados. O fichamento vai ser importante porque que ele vai facilitar a nossa análise do artigo, a escrita do nosso artigo final de revisão, porque você selecionou uma quantidade X de artigos para serem analisados. Você vai analisar esses artigos, você vai anotar os pontos importantes, a metodologia e tudo aquilo que você anotou, você pode incluir no seu artigo final. E outro ponto importante é o que? Que a gente vai comparar esses estudos. Então, se a gente tem uma tabela, a gente pode utilizar essa tabela até nos resultados do nosso artigo de revisão, que lá vai estar descrito a metodologia de cada artigo que a gente utilizou e os resultados encontrados em cada um. Então a gente pode usar o quê? Planilhas no Excel, a gente pode criar planilhas no Word, colunas. Então a gente vai selecionar aquilo que a gente acha mais importante, igual o autor, o ano do trabalho, o título, o tipo de estudo, a metodologia que o pessoal utilizou no trabalho, a população, a intervenção que foi utilizada e os resultados encontrados. Então é importante a gente fazer esse fichamento que vai dar uma qualidade para o nosso trabalho. Aqui a gente tem um exemplo que a gente pode fazer no fichamento, que na aba superior a gente coloca a referência do nosso artigo, a gente fala sobre o que é o artigo, qual o tema que ele aborda, e a gente pode já retirar as partes que a gente acha importante. E lembra,
sempre já colocar na formatação padrão. Então, a formatação padrão é da IBNT, então já separar seu arquivo na formatação padrão, já vai fazendo as referências conforme a revista que você já tem em mente para publicar seu artigo. Isso vai facilitar muito. Então é isso que a gente viu. Agora a gente viu essas estratégias que a gente pode utilizar no nosso artigo de revisão. E eu conto com vocês na nossa próxima aula. Então, muito obrigado, até mais.